Vamos iniciar com a Revolução Inglesa. A Inglaterra, no começo do século XVII, era uma monarquia absolutista. O rei Jaime I governava como se o poder viesse de Deus. Ele fechou o parlamento, perseguiu católicos e puritanos, enfim, governou o país com mãos de ferro. O seu filho, Carlos I, quis seguir a mesma política. Carlos I, por razões econômicas, teve que reconvocar o parlamento. Quando ele não conseguiu aquilo que desejava, ele seguiu os passos do pai, fechou o parlamento e provocou uma guerra civil. Entre 1642 e 1648, a Inglaterra foi atingida por uma guerra civil sangrenta. De um lado, os cavaleiros. Os cavaleiros eram os adeptos do rei. Quem apoiava o rei? A aristocracia fundiária, os católicos, os anglicanos, enfim, aqueles que estavam interessados na manutenção do antigo regime. Já os cabeças redondas eram apoiados pela nobreza liberal, pela burguesia que estava em ascensão, pelos radicais, Levelers e Diggers, que queriam mudanças estruturais na sociedade inglesa. O comandante dos cabeças redondas foi Oliver Cromwell. Cromwell fez uma revolução militar. Os soldados cabeças redondas, assim chamados pelo corte de cabelo que usavam, eram bem treinados, recebiam o soldo em dia e as promoções eram em decorrência da capacidade. Então, entre os cabeças redondas, o filho de um açougueiro podia tornar-se general. Em 1645, na Batalha de Naseby, os cabeças redondas obtiveram uma espetacular vitória. A cavalaria teve um papel relevante nessa batalha. Com essa vitória, os cabeças redondas passaram à ofensiva. Em 1648, Carlos I estava derrotado. Ele foi entregue pelos escoceses ao parlamento e foi julgado. É claro que foi um julgamento político. De antemão, o Carlos já estava condenado. Condenado à morte, ele foi executado em Londres, no ano de 1649. Cromwell instaurou a República Puritana, que foi de 1649 a 1658. Em 1653, ele fechou o parlamento e, com o apoio do exército, da burguesia e dos puritanos, passou a governar com mãos de ferro. Cromwell contribuiu para o progresso econômico da Inglaterra, mas não vacilou em reprimir com violência os católicos irlandeses e os escoceses. Instaurou um regime de grande austeridade moral. Mandou fechar os prostíbulos, proibiu a venda de bebidas alcoólicas, bailes, representações teatrais e até brigas de galo. Em 1658 ele faleceu. Assumiu seu filho, Ricardo. Ricardo não tinha as mesmas qualidades do pai. Fraco, vacilante, era chamado de Ricardinho Treme-Treme e logo foi afastado. Em 1660, ocorreu a restauração dos Stuarts, na pessoa de Carlos II. Carlos II teve que reconvocar o parlamento. No parlamento, as lutas entre liberais e conservadores. Em 1665, a Inglaterra foi atingida por uma epidemia de peste bubônica. Em 1666, um incêndio destruiu parte da cidade de Londres. Com a morte de Carlos II, nós tivemos a ascensão de seu irmão, Jaime II.
Jaime II era favorável ao catolicismo e tinha ideias absolutistas. A nobreza liberal e a burguesia, temendo pela radicalização, derrubaram o Jaime II. Convidaram seu genro, Guilherme de Orange, e nós temos em 1688 a Revolução Gloriosa. Por que a Revolução Gloriosa? Porque foi sem derramamento de sangue. Inclusive facilitaram a fuga do Jaime II. Qual a importância histórica da Revolução Gloriosa? O novo rei, Guilherme de Orange, teve que assinar um documento, o Bill of Rights, a Declaração de Direitos. O rei não poderia criar impostos sem autorização do parlamento. Não poderia declarar guerra e nem assinar tratados sem a aquiescência do parlamento. Observe, o poder anteriormente estava nas mãos do rei. Agora passa para as mãos da burguesia. Como da burguesia? Porque a burguesia controlava o parlamento. Também foi assinado um documento que estabelecia a tolerância religiosa e tivemos o fim das perseguições religiosas. A Revolução Gloriosa fez da Inglaterra uma monarquia liberal, burguesa, parlamentar, em que o rei reina, mas não governa. Façamos um exercício sobre a Revolução Inglesa. Caiu na UEL. No século XVII, a Revolução Inglesa foi a primeira manifestação da crise do absolutismo. Para o historiador Christopher Hill, a Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelo desejo da burguesia ou pelos líderes do longo parlamento. Seu resultado, no entanto, foi o estabelecimento de condições muito mais favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo do que aquelas que prevaleceram até 1640. Vamos às alternativas. A Revolução Inglesa teve como resultados a ascensão da burguesia ao controle do Estado e a adoção de medidas que propiciaram sua afirmação econômica. B. O processo revolucionário conjugou os interesses da velha aristocracia inglesa com os de pequenos proprietários rurais, enfraquecendo a nascente burguesia. C. A relação entre a Revolução Inglesa e o desenvolvimento do capitalismo prende-se à política de monopólios defendida pelos líderes do longo parlamento. D. A Revolução Inglesa decorreu de ações conduzidas pelo parlamento que ratificou medidas econômicas ocorridas até 1640. E, para romper com a velha sociedade, foram decisivas as jornadas revolucionárias populares, que empreenderam a eliminação sistemática dos nobres. A alternativa correta é a letra A, pois com a Revolução Inglesa nós tivemos a ascensão da burguesia ao poder, e a burguesia, evidentemente, vai aprovar leis que facilitarão o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Vamos agora falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. A França, no final do século XVIII, tinha uma economia agrária atrasada, semi-feudal. Uma sociedade de ordens. O que é uma sociedade de ordens? Numa sociedade de ordens, a posição do indivíduo é determinada pelo seu nascimento. A nobreza, o clero, tinham uma série de privilégios. Formavam a aristocracia do Ancien Regime. A burguesia era uma classe social em ascensão. Tinha poder econômico, mas não tinha o poder político. A grande maioria dos franceses era constituída por camponeses. De uma forma geral, o campesinato vivia numa situação lastimável, miserável. Enquanto isso, a nobreza cortesã vivia em Versalhes, festas cotidianas. O interessante é que os nobres não podiam trabalhar e recebiam poupudas pensões do Estado. Em termos políticos, a França era uma monarquia absolutista. Em teoria,
O rei não prestava contas de seus atos a ninguém. A partir de 1774, Luís XVI tornou-se rei da França. 19 anos, jovem, generoso, bom pai, bem intencionado, mas profundamente incapaz. Sua esposa, a austríaca Maria Antonieta, era uma mulher de hábitos fúteis e completamente alheia ao sofrimento do povo francês. Foi nesse contexto que, em 1789, começou a Revolução Francesa. Didaticamente, podemos arrolar várias causas que contribuíram para que ocorresse a Revolução. Uma crise financeira. O governo gastava mais do que arrecadava. E as causas da crise financeira, os gastos suntuosos da corte, as despesas com guerras e ainda a isenção fiscal às ordens privilegiadas, pois clérigos e nobres não pagavam impostos. As desigualdades sociais. Uma minoria vivendo no luxo e na ostentação, enquanto a maioria atolada na mais sórdida miséria. As ideias iluministas, os textos de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot, de Voltaire, eram lidos por pessoas intelectualizadas, especialmente burguesas. E essas pessoas sonhavam em transformar a França. Ainda a influência da independência dos Estados Unidos. Muitos franceses lutaram na guerra de independência dos Estados Unidos e sonhavam em transformar a França numa república. Havia também, por parte da burguesia, uma oposição ao mercantilismo, ou seja, ao intervencionismo estatal na economia. Na Revolução Francesa, nós percebemos 4 movimentos. Começou com uma revolta aristocrática. Diante da crise, o rei convocou uma assembleia de notáveis e disse aos nobres e clérigos mais ou menos o seguinte: vamos entregar os anéis para não perdermos os dedos. Mas os clérigos e nobres foram insensíveis, inflexíveis. Muitos deles não perderam os anéis. Muitos vão perder suas cabeças. Como não conseguiu resolver a crise, o rei convocou os Estados Gerais. A revolução foi ainda uma revolução burguesa. Mas a burguesia sozinha não teria feito a revolução. Foi também uma revolução camponesa e uma revolução popular. No dia 5 de maio de 1789, o rei abriu solenemente os Estados Gerais. O primeiro estado representava o clero, o segundo a nobreza e o terceiro o restante da população. A votação era por ordens, mas os membros do terceiro estado queriam que a votação fosse por cabeça e se rebelaram. E o terceiro estado se transformou em Assembleia Nacional, depois Assembleia Nacional Constituinte. Você perguntará, por que o rei não fechou a Assembleia Nacional Constituinte? Bem que ele tentou, mas não teve forças para isso. Quando acontece uma revolução? Quando os que estão em cima dão ordens, mas não são mais obedecidos. O que é uma revolução? Uma revolução é uma ruptura radical nas estruturas econômicas, sociais e políticas de uma sociedade. O período que foi de 1789 a 1791 ficou conhecido como o período da Assembleia Nacional Constituinte. Nós tivemos, nesse período, a queda da Bastilha. A Bastilha era uma antiga prisão do antigo regime. Mas a queda da Bastilha não foi para libertar presos políticos, mas sim para se apossarem da pólvora que lá estava armazenada. Mas ela tornou-se um símbolo do antigo regime e por isso sua queda representou a fragilidade
da monarquia francesa. Em agosto de 1789, os direitos feudais foram revogados. E ainda tivemos a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia a igualdade jurídica. Em 1792, durante a fase da Assembleia Legislativa, a monarquia foi abolida. O rei e a rainha foram presos, pois haviam traído a Revolução. Um tribunal revolucionário os condenou à morte. Em 92, nós tivemos a formação da Convenção. E no interior da Convenção, digladiaram-se os representantes da alta burguesia, os girondinos, e os da baixa burguesia, os jacobinos. A Convenção foi a fase mais radical da Revolução Francesa. Foi nesse período que tivemos o regime do terror, cuja figura mais expressiva foi Maximilien Robespierre. Nesse período também, a abolição da escravidão nas colônias, a criação do Museu do Louvre, da Escola Politécnica e uma série de transformações de caráter burguês ocorreram. Os jacobinos começaram a lutar entre eles e um dos líderes, Danton, foi enviado para a guilhotina. Robespierre, mais tarde, também seguiu o caminho de Danton. Mais tarde, a alta burguesia, durante o período do Diretório, voltou a controlar o poder. A Revolução foi de 1789 a 1799. Ela sepultou uma sociedade aristocrática e feudal e fez nascer uma sociedade burguesa e capitalista. Por isso, podemos concluir dizendo: a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa clássica. Até a próxima.